passar por um processo de coach ou passar por um processo de PNL é a mesma coisa que passar por um processo terapêutico ou por uma psicoterapia. E isso não é verdade, tá? Primeiro que o coach, ele não pode ser chamado terapeuta, a não ser que ele realmente tenha uma formação, uma faculdade de psicologia ou uma formação na área da saúde mental. Então, ele não pode ser chamado de terapeuta. Eu fui chamada por algumas pessoas aí, inbox, né? Devido a esses posts, pessoas que estavam agradecendo, porque através desses posts, muitas pessoas esclareceu a dúvida de muitas pessoas que não sabiam realmente o quão sério seria usar tais ferramentas sem esse devido conhecimento. Porque um psicólogo, um terapeuta, ele passa aí por um processo longo de aprendizado aí de 6 anos, 5 anos ou 3 anos ali na faculdade ou no curso técnico, aonde ele vai se capacitar ali durante todo esse tempo, ele vai ser acompanhado por supervisores, ele vai ser supervisionado na sua prática clínica também. Então, ele vai ter todos os estágios acompanhados, ele vai conhecer aí toda a teoria, não só uma vertente, mas todas as vertentes, todos os pensamentos. Então, é um processo longo, é um processo profundo. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu tive aula de neurologia com um professor que era neurologista, eu tive aula de biologia, eu tive aula de uma série de matérias, né, explicando o funcionamento do cérebro, o quão sério é você estar ali com uma pessoa num processo terapêutico. Então, além de toda essa conscientização, de todo esse aprendizado, de toda essa bagagem que nós, psicólogos, terapeutas, adquirimos ao longo do nosso processo de formação, ainda depois que nós formamos, nós ainda temos um órgão que regulamenta a nossa profissão. Então, tudo que nós fazemos, nós prestamos contas a esse órgão. E se porventura algum profissional faz alguma coisa completamente contra a ética, nós temos ali, né, uma ética profissional dentro da nossa profissão. Nós fazemos o nosso juramento ali quando nós nos formamos e nós temos a ética profissional a qual nós embasamos todo o nosso trabalho após a nossa formação e nós prestamos conta e nós precisamos trabalhar dentro dessa ética. E qualquer coisa que saia dos padrões que foram estabelecidos dentro da nossa profissão, nós somos obrigados a prestar contas. É claro, nós sabemos que hoje o Conselho de Psicologia, por exemplo, ele tem se tornado muito ideológico e tudo, mas as bases principais ali, as metodologias, elas precisam ser seguidas. Nós temos que prestar contas. E aí, quando você pega algo que surgiu muito recentemente, muito recente, o coach, todos esses processos, né, todas essas imersões, é muito recente e nós não temos aí uma formação tradicional dentro dessa área e nós não temos também um órgão que regulamenta essa profissão. Então, a gente vê assim, pessoas muito soltas e muitas vezes fazendo o que acham que tem que ser feito e usando ali ferramentas que são muito nocivas à saúde mental das pessoas, usando a PNL, usando vários outros tipos de técnicas que nós, como psicólogos, como terapeutas, como profissionais da área da saúde mental, precisamos ter muita cautela em usar essas ferramentas no nosso dia a dia na clínica. Então, eu quero realmente assim alertar você e quero trazer esse entendimento para você, que confiar a sua vida nas mãos de uma outra pessoa não é qualquer coisa, é uma coisa muito séria e nós precisamos dar o devido valor a isso. Porque quando nós estamos ali numa imersão, quando nós estamos ali numa palestra, nós nos abrimos para aquilo. E tem muitas ideias que são lançadas, né? E eu não vou
usar aqui alguns termos técnicos para você entender realmente o que eu estou querendo dizer, mas tem muitas ideias que são lançadas ali, tem muitas ideias que se transformam em gatilhos na nossa mente e transformam algumas estruturas do nosso cérebro. Então, gente, isso é muito sério. Quando você fala assim, mas é só uma palestra, mas é só um curso de um final de semana. Olha, eu conheço pessoas da minha convivência, tá? Que passou por esse processo em um final de semana e essa pessoa, ela desconectou, ela entrou em crise durante esse final de semana e ela voltou para casa completamente desconectada da realidade, perdeu o casamento, perdeu o ministério, tinha uma vida completamente assim, maravilhosa ali e ela simplesmente se desconectou. Então, gente, semana passada mesmo, semana retrasada, eu tive uma outra demanda de uma pessoa que foi parar num hospital psiquiátrico por conta de um curso que essa pessoa comprou online e esse curso só poderia ser ouvido ali no fone, porque tinha uma frequência ali, né, nas aulas. Então, são várias técnicas que são usadas. Hoje, por exemplo, nós podemos manipular o cérebro de uma pessoa através de uma frequência musical, através de uma frequência ali que é lançada ali no fundo do vídeo, que a pessoa nem percebe. E isso é hipnose também. Então, são muitas coisas aí que estão sendo usadas e que as pessoas leigas não têm noção de onde elas estão entrando. E muitas vezes é um caminho sem volta para muitos. E o mais interessante, assim, é que eu fico pensando aí sobre esse assunto porque as pessoas, elas não estão questionando, elas não estão buscando esse entendimento do que realmente do que realmente são esses processos, quais são as bases científicas para esses processos. As pessoas que estão à frente desses processos são pessoas capacitadas? São pessoas que têm uma profissão ali, de uma formação, uma formação formal ali, uma formação tradicional? Elas têm realmente capacidade para estar ali na frente daquela multidão? E sabe, quando nós psicólogos, quando nós terapeutas abordamos esse tipo de assunto, sabe o que nós ouvimos? Vocês estão falando isso porque nós estamos tirando clientes de vocês, nós estamos tirando pacientes de vocês. E eu falo que é muito pelo contrário, porque a minha demanda, por exemplo, de atendimento aumentou muito por conta de pessoas que passaram por esses processos de finais de semana, voltaram para suas realidades e desentulhou ali durante aquele final de semana muitas coisas às quais elas não dariam conta de olhar para aquilo tudo de uma só vez. E elas entram em crise de pânico, crise de ansiedade, logo depois de passarem por esses processos, e aonde elas têm procurado muito a terapia tradicional. Então, a nossa demanda tem aumentado, tá? Por conta dessas pessoas que têm nos procurado, por depois que passam por esses processos, entram realmente em sofrimento, porque imagina, gente, nós levamos aí talvez um ano para a gente trabalhar algumas coisas, e quando nós trabalhamos na terapia, na psicoterapia, nós trabalhamos coisas profundas, nós trabalhamos coisas que, quando nós olhamos para aquilo que nos feriu, quando nós olhamos para um abuso, por exemplo, quando nós olhamos para demandas, né, que nós vivenciamos no nosso passado, isso traz sofrimento para nós, isso traz angústia para nós. E nós precisamos saber trabalhar isso. E não é ali eu gritando, eu declarando, eu determinando que aquilo vai mudar. Não funciona dessa forma. Não existe fórmula mágica para isso. Deus pode nos curar? Pode. Ele pode nos curar quando Ele quiser nos curar. Ele pode fazer qualquer coisa. Porém, Ele confiou aos médicos, às pessoas que são capacitadas, que buscam realmente esse entendimento, essa formação, para estar também sendo usado ali como ferramentas na vida dessas pessoas, como bênção na vida de muitas pessoas, né? Como eu busquei a psicologia como ferramenta ministerial, mas eu busquei de uma forma responsável, porque eu tinha o entendimento do quão sério é você trabalhar com vidas, você estar ali acolhendo pessoas.
é a vida do outro, é a história do outro, e nós precisamos levar isso muito a sério e não sermos levianos em relação à vida do outro, não usar as fraquezas, as debilidades, as tragédias ali que aconteceram, as crises, os abusos das pessoas para ganharmos dinheiro com isso. Nós não podemos fazer isso. E muitas pessoas têm usado ali as fraquezas, né? Pegam ali as principais fraquezas das pessoas e começam a falar sobre isso com uma forma de manipulação emocional para atrair essas pessoas, e quanto mais pessoas, mais dinheiro entra. Então, cuidado com as pessoas que não têm compromisso ético, moral com a sua vida, com a sua história, com aquilo que você traz na sua vida. Muito cuidado. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela quer que as coisas aconteçam de uma forma rápida. A nossa sociedade hoje, ela não quer passar por processos. A nossa sociedade hoje é a sociedade do fast food. É a sociedade que você coloca ali no micro-ondas 2 minutos, 3 minutos e a comida está pronta. Mas isso pode ser muito nocivo à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional. Então, cuidado a confiar a sua vida nas mãos de muitas pessoas que estão somente interessados no seu dinheiro, naquilo que você pode investir, pessoas que usam jargões ali de manipulação, de que você vai conquistar, de que você vai conseguir, de que você será uma pessoa transformada em apenas um final de semana. Muito cuidado. Nem o próprio Jesus, nem o próprio Deus fez isso. Não, ele não fez isso com Davi, ele não fez isso com José, ele não fez isso com Esther, ele não fez isso com Daniel, ele não fez isso, gente. Todos passaram por processos, e esses processos, eles são tão importantes para nós, por quê? Porque nesses processos que nós passamos, Deus nos transforma. Deus tira de nós aquilo que precisa ser tirado e coloca em nós aquilo que precisa ser colocado, acrescentado. Ele nos confronta, ele confronta o nosso ego, ele confronta o nosso eu, ele confronta o nosso pecado, ele confronta a nossa natureza adâmica. Ele confronta tudo que há em nós através dos nossos processos. E muitos de nós temos procurado respostas rápidas, muitos de nós temos procurado esses processos rápidos para sair do processo que muitas vezes Deus tem preparado para nós. Então não é simplesmente uma guerra ali de profissão, de quem tem mais, quem tem menos, não é isso, gente. É uma questão de responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pela vida uns dos outros. E você que está me assistindo, você precisa ter esse senso de autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Então não coloque o seu cérebro, não coloque a sua mente, não coloque as suas emoções nas mãos de qualquer pessoa. Nós temos muitas pessoas hoje no mercado que são pessoas levianas, que são psicopatas, que estão em busca de dinheiro, de fama, de projeção social, de projeção na mídia e que não estão nem um pouco preocupados com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional e com as consequências que usar muitos tipos de ferramentas que eles estão usando podem causar à sua saúde, à sua vida, ao seu futuro, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, tudo que você for fazer, busque discernimento da parte de Deus. Coloque isso na mão de Deus e procure conhecimento, vai atrás. O que é aplicado? As pessoas são formadas, as pessoas são capacitadas, são realmente profissionais para estarem ali no palco? Cuidado, gente. Então, o meu coração aqui em trazer esse tema para vocês, em abordar esse tema, é que eu sou uma profissional da área da saúde mental. Eu levei muitos anos e continuo estudando até hoje, eu não parei de estudar. E eu tenho consciência do quão sério é eu usar ferramentas de manipulação da mente para manipular pessoas. Isso é muito sério. E um alerta aí para você.
Não é porque essas pessoas têm usado a Bíblia que elas estão falando para você a verdade na sua totalidade. Pegar versículos bíblicos isolados do contexto é pretexto para heresia. Pegar contextos bíblicos, um versículo bíblico, ele fala a verdade, mas o versículo isolado, ele não é toda a verdade. Então, nós precisamos entender, quando a gente lê um versículo, quando a gente pega um texto bíblico isolado, qual que é o contexto daquele texto, o que que Deus está querendo dizer para nós. Por exemplo, quando Deus fala para nós, olha, tudo posso naquele que me fortalece. E eu já vi aí treinamentos que as pessoas gritam essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Porém, quando a gente pega ali o contexto que esta frase ali, que esse versículo está inserido, nós vemos ali que Paulo estava passando por um período ali, ele estava falando, olha gente, eu sei lidar com a escassez, eu sei lidar quando eu tenho tudo e quando eu não tenho nada. Eu sei continuar ali firme em Deus, na prisão, ou solto, ou pregando o evangelho. Eu sei disso. Eu sei glorificar a Deus na bonança e na falta. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente, cuidado, cuidado. Nós estamos vivendo um tempo aonde eu vejo que uma das grandes guerras espirituais que nós estamos passando nesse tempo são sofismas. São pessoas que pegam vários versículos, várias frases de efeito e estão trazendo para si uma multidão de pessoas que estão completamente fora daquilo que é a verdade na sua totalidade. Um versículo é a verdade? Ele é a verdade, mas ele não é toda a verdade. Ele tem um contexto ali em cima dele. E nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos ter mais comunhão com Deus, nós precisamos buscar mais discernimento na presença de Deus para nós entendermos o que está acontecendo e não sermos levados a todo vento de doutrina. Lermos ali Timóteo, que fala que nos últimos dias, que nós traríamos para nós pessoas para ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir, aquilo que vai afagar o nosso ego. Pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. E nós vamos estar ali sentados aplaudindo, por quê? Porque aquilo alimenta o nosso ego. Então, nós precisamos ter cuidado nesse tempo. Isso é um alerta para você. Esses posts que eu tenho feito é um alerta para você. Eu não estou aqui para falar mal de A ou B. Eu estou aqui para trazer para você uma realidade que nós estamos enfrentando. Há um tempo atrás, esse sistema ele estava somente ali no âmbito empresarial, no âmbito profissional, mas infelizmente isso tem entrado hoje dentro das igrejas, tem trazido para si pastores, líderes, e eles querem a liderança que tem um reconhecimento, não só dentro de um país, mas em vários países, porque eles querem nome, eles querem fama, eles querem projeção, e eles vão fazer de tudo para cumprirem ali, né, a sua missão. Então, cuidado, muito cuidado, porque você pode estar sendo usado ali simplesmente, né, para que essas pessoas cumpram os seus objetivos sem se interessar verdadeiramente pelas suas emoções, pela sua saúde mental e pela sua vida de modo geral, pela sua vida espiritual de modo geral. Então, é um alerta para você, que você possa pensar aí, né, sobre isso, que você possa estudar, que você possa buscar conhecimento, e eu espero estar te abençoando aqui com esse conteúdo e alertando a você. Que Deus te abençoe.